Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que a misericórdia do Senhor se renovou, mais um dia que nós estamos aqui porque Ele permitiu, porque sem Jesus nada podemos fazer, amém? Seja bem-vinda, Sossô, minha querida, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje nós temos mais 5 capítulos de Salmos para a gente poder meditar. Amanhã, a leitura de amanhã, ela é um pouco desconexa, assim. Eu não sei quem que criou esse plano de leitura bíblica, mas ficou desproporcional, porque geralmente são 5 capítulos, né? Amanhã são 15 capítulos e são capítulos, tem alguns capítulos até bem grandes, então quem quiser ir já dando uma adiantada, já lê hoje até o 110, até o 105, para amanhã ler só mais 10, tá? Só uma dica aqui. Mas hoje nós vamos meditar do Salmo 96 até o Salmo 100. Sejam bem-vindas, Dona Piedade, seja bem-vinda, minha querida. Bem-vinda, Jéssica, amiga do céu, Deus abençoe vocês, viu? Prazer para mim estar aqui com vocês, uma honra, uma gratidão que eu tenho no meu coração. Glória a Deus pela vida de cada uma, viu? Então vamos lá, nós vamos meditar hoje sobre esses 5 salmos. São salmos de pura adoração. Eu gosto de falar assim, olha, se você vai para o seu lugar secreto, não sabe o que falar, abre a sua Bíblia em Salmos e começa a falar o que está escrito lá. É como se Deus tivesse nos dado ali no livro de Salmos o padrão da adoração. Como o crente deve adorar? Quais são as palavras que você deve falar para o teu Criador? Como você o louva? Como você o adora? Amei conhecer sobre o Salmo 91, foi enriquecedor. Glória a Deus! Eu fico feliz, Sossô, que você tenha tido esse contato, principalmente com uma visão mais não pautada na religiosidade, né? Mas no entendimento do princípio. Porque a religião quer barganhar com Deus. Então, se eu fizer isso, eu ganho isso. Mas a religiosidade, né? Agora, o relacionamento com Deus é um relacionamento não de uma barganha. É de uma pessoa que ama tanto a outra, que quer agradá-lo, que quer estar na presença dele, que quer habitar no esconderijo do Altíssimo, independente das circunstâncias, né? Isso é muito lindo. Então, vamos lá? Salmo capítulo 96 é um chamado às nações, é um imperativo. Muitas vezes no Salmo nós vamos ver esse imperativo: cantem, aclamem, celebrem, louvem ao Senhor. Então esse imperativo é um convite do Salmo, do cântico, né? Nós sabemos que as coisas que nós falamos, elas têm um poder espiritual muito grande. Então, uma coisa que Deus tem falado muito isso comigo, eu tava nesse lugar, mas eu acho que eu me perdi no decorrer do tempo, e eu quero voltar para esse lugar. É um lugar onde a minha visão não tá focada só em mim, na minha igreja, sabe? É um lugar onde eu oro mais intensamente pela nação, eu oro mais intensamente pela cidade, onde eu falo: reina Deus, o nosso Deus reina em Pará de Minas. Eu vi Ana Paula Valadão postar sobre a igreja iraniana, eu falei um pouquinho ontem sobre isso, né? E que postagem, depois eu tenho que repostar, que postagem, que legenda. Meu Deus, que mulher de Deus, eu preciso ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero falar o que o céu fala. E ela falando assim: reina Jesus, com teu braço forte sobre as nações da terra. Que o Senhor venha reinar, que a tua igreja venha ser triunfante. Ali também no Irã, que essas pessoas que estão ali em igrejas, né, perseguidas, venham permanecer e o nome de Jesus seja glorificado. Então a gente tem que sair desse mundinho, sabe, do meu ministério, minha igreja, meus projetos, e começar a declarar para as nações, Cristo para as nações. E os salmos, eles vão falar muito dessa universalidade da adoração. Embora Israel soubesse que ele era o povo escolhido, né? O povo de Israel é o povo de Deus, é o povo adquirido. Eu sou o povo escolhido, mas eles convocam todas as nações para adorar esse Deus, já declarando profeticamente que chegaria a salvação, né? A salvação viria por Cristo Jesus e alcançaria também nós, os gentios, ou seja, aqueles que não vêm de uma linhagem de Abraão, mas que recebem pela fé essa herança abraâmica. Se eu não estiver enganada, essa é a palavra, abraâmica. Amém? Então nós somos feitos filhos de Deus. Então o Salmo 96 vai ter esse chamado às nações
para cantarem ao Senhor. Ele fala assim, ó, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o teu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. A gente vai ver novamente a continuidade do relacionamento com Deus, que não pode ser um relacionamento que acontece só na Assembleia dos Santos. Ou seja, quando os santos da Igreja de Cristo se reúnem. Na minha igreja, o dia de culto é na quarta, na sexta, no domingo. Não é só nesses dias que nós vamos proclamar o Senhor, é todos os dias. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Essa necessidade do crente de falar de Deus, independente de onde você está. Seja no trabalho, seja na igreja, seja nas ruas, com seus amigos, seja nas redes sociais. Falar e proclamar os feitos do Senhor. Ele é grande, digno de muito louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. E aí nós temos o versículo 5, que é um dos meus versículos favoritos. Um dos meus 1 milhão de versículos favoritos da Bíblia, que é: os deuses dos outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Os deuses D minúsculo, os deuses dos outros povos não passam de ídolos, mas, todas as letras maiúsculas, mas o Senhor, ou seja, se remete ao nome de Deus, a Yahvé. O Senhor fez os céus. Isso é importante, gente, a gente falar, por quê? O que é ídolo? Eu peguei a palavra no hebraico e coloquei o significado da palavra ídolo, no original. A palavra ídolo significa inútil, sem valor. Não vale de nada. E isso significa ídolo. A idolatria, ela é condenada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A gente vai ver que desde que o homem caiu, desde a queda da humanidade, o coração do homem, ele passou a ser um produtor de ídolos. Que é isso? Como assim eu sou um produtor de ídolo? O ídolo é uma coisa que é inútil, é sem valor, ele não tem poder nenhum, mas é criado por homens. O homem entrega poder para aquilo como se aquilo pudesse trazer para o homem qualquer fonte de felicidade, de prazer, ou de poder, ou de riqueza. Então o homem entrega esse valor para o ídolo, que não vale nada. Lá no Salmo 115 vai falar, olha, ele tem olho, mas ele não vê, ele tem boca, mas ele não fala, ele tem mãos, mas ele não pode fazer nada. Ou seja, é algo inútil. Desde a queda da humanidade, quando nós valorizamos mais a criação do que o Criador, nosso coração passou a se tornar o quê? Uma fábrica de ídolos. João Calvino fala isso, nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente pende para aquilo que é inútil e para de dar valor para aquilo que é verdadeiramente poderoso, que é o Criador. E aí você diz, Lorena, jamais me prostraria diante de uma imagem de escultura. Tá bom, então deixa eu te falar, não é só isso que a gente tem que se atentar. Os ídolos podem ser coisas materiais, os ídolos podem ser pessoas. Tem gente que tem uma dependência emocional de pessoas tão forte que aquela pessoa se torna um ídolo para ela. Ela não consegue viver se não tiver aquele homem. Ela não consegue viver se ela não tiver a mãe dela perto. Ela não consegue viver se o filho dela, se tudo não tiver perfeito pro filho dela. E aí tem mães que elas idolatram seus filhos. E elas vivem a vida delas em prol daquele relacionamento. O filho tem valor? Claro que ele tem valor. Mas quando a gente tira o valor daquilo que é o Criador e passa o valor para a criatura, nós nos tornamos inúteis. Porque nós estamos tirando o nosso coração desse lugar. E esses dias eu li essa frase, mexeu tanto comigo. Por que nós somos assim, né? Deus criou todas as coisas para nos servirem, para que nós pudéssemos então, servidos da criação, ter Deus em nosso coração e adorá-lo plenamente. O que a gente fez? A gente tirou Deus do nosso coração e passou a adorar as coisas. Isso é tão perigoso, gente. A gente tem uma tendência a cair nisso, sabe? Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Acho que é um dos principais ídolos. Tá tão nítido agora o tanto que o dinheiro é uma idolatria. Quer ver uma pessoa que idolatra dinheiro? Ela cai no jogo do tigrinho. Porque ela é enganada. A Bíblia diz que aquele que quer enriquecer cai em diversas... como é que fala? Aquele que quer enriquecer cai em armadilhas. Por quê? Eu quero enriquecer. Eu coloco R$20 no tigrinho, sabe quanto que eu ganho? 80. Peraí. Eu coloquei R$20, ganhei 80. Vou arrumar um dinheiro aqui, vou botar 200. Porque daí aí a pessoa arruma o dinheiro, bota 200. Aí ela ganha 1.000. Ela fala, achei.
Encontrei o meu tesouro. Eu vou botar 1.000 e vou ganhar 5.000. E ela vai nisso. Até que o engano dela, o laço do passarinheiro, pega ela, porque ela não tá na sombra do onipotente, descansando lá. E aí ela perde tudo. Porque é isso que acontece. Quando a gente se rende a ídolos, eles nos destroem. Ele nos destrói. Tem pessoas que idolatram uma Coca-Cola, tem pessoas que idolatram o cigarro, tem pessoas que idolatram a bebida, tem pessoas que idolatram a droga, e todo ídolo vai nos destruir. A pessoa que ama o dinheiro, ela vai estar sempre correndo atrás de mais, vai estar sempre perdendo, nunca satisfeita. A pessoa que se rende, né, ao fumo, por exemplo, ela vai acabar tendo grandes problemas de saúde por causa daquele ídolo. Então, todas essas coisas, gente, são vãs. Os deuses dos outros povos não passam de ídolos, mas o nosso Deus, o Senhor, Ele fez os céus. Ou seja, tenhamos no nosso coração um lugar que pertence só a Ele. Hoje eu vi um vídeo tão lindo de um menininho falando que ele viu o vídeo daquela senhorinha que tem Alzheimer e ela não lembra da filha, ela não lembra dela mesma, ela não lembra nem do que ela acabou de comer e o prato de comida na frente dela, ela não lembra. Mas quando a filha dela pergunta pra ela quem é Jesus, ela logo fala, Ele é meu Salvador. Por quê? Ela colocou, essa mulher, ela colocou Jesus num lugar tão importante do coração dela que nem o Alzheimer deixou ela esquecer. É isso que a gente tem que fazer. Tem que separar um lugar no nosso coração para Jesus que ninguém, nada pode alcançar, pode tomar. E aí pode acontecer o que for na nossa vida, ninguém vai nos roubar também esse lugar, né? E aí continua a adoração, glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó, nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que Ele é forte, que Ele é glorioso, deem glória ao Senhor, deem a glória que Ele merece. Tragam ofertas, entrem em seus pátios, adorem ao Senhor, toda a terra trema diante dEle. Todas as nações digam, o Senhor reina. Vamos falar isso na nossa oração hoje? Todas as nações da terra digam, o Senhor reina. Talvez você pense, Lorena, que impacto que isso vai ter nas nações da terra? Se toda a igreja de Cristo começar a declarar que as nações vão declarar o Senhor reina, imagina o impacto espiritual que isso pode causar. Lá em 1 Pedro fala que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Sabia? Vocês sabiam que nós podemos apressar a vinda do Senhor? Nós temos que ser uma geração que não apenas deseja que Jesus volte, mas que apressa a vinda dele. Ou seja, se nós temos a capacidade de apressar, nós também podemos tardar o avivamento. Nós podemos tardar o que Deus tem para fazer na terra, se nós não correspondermos àquilo que Ele tem para fazer. Amém? Aí eu acho lindo porque tem algumas partes desses salmos que a gente leu hoje que vai falar sobre a natureza, como que a natureza vai celebrar a justiça de Deus, vai celebrar o poder de Deus. No capítulo 96 fala que as árvores do bosque exultam diante do Senhor, pois Ele vem. Os campos e as colheitas gritem de alegria, que o mar e tudo que há nele deem louvor, que a terra exulte. E aí termina falando assim, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra. Existe um grande trono branco, gente. Que no tempo certo, nós vamos ver Deus julgar os justos e os injustos. Diante de um grande trono branco. Aqueles que já estiverem em Cristo vão ter a oportunidade ali no tribunal de Cristo, né? De receber o galardão. Mas aqueles que estiverem ali diante daquele grande trono branco, e se o Senhor mandar que eles apartem, aí acabou, é o fim. Então há tempo de escolher. Não nos esqueçamos, o nosso Senhor está vindo. Ele vem para julgar toda a terra. Amém? Nós vamos ver o Salmo 97, que é um hino de louvor também. E também fala não apenas para Israel, mas para todas as nações. O versículo 1 fala assim, o Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Que as nuvens, começa a falar assim, do poder de Deus, nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base do seu trono. Eu amo esse versículo também. É uma repetição, né? Já tem um salmo que fala sobre isso, né? Justiça e retidão são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Fogo se espalha diante dele, queimando seus inimigos, seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece.
Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, todos os povos veem a sua glória. Uau! Sejam envergonhados os que adoram ídolos, ou seja, os que entregam seu coração às futilidades, à vaidade, às coisas inúteis. Os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses, com D minúsculo, se prostram diante dele. E aí vai falar que o Senhor, versículo 9, pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, tu és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam ao Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus fiéis e o resgata das mãos dos perversos. A luz dele brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Pesquisando sobre os Salmos, eu encontrei um estudo que fala o que Agostinho falou sobre a alegria, Santo Agostinho. Ele falou que a alegria do cristão deve estar firmada em Deus, que é a fonte de toda felicidade. Nós não podemos esquecer. Nós não servimos a Deus para Ele nos fazer felizes, nos dando bênçãos na terra. Nós servimos a Deus porque Ele é a nossa alegria. Nós servimos a Deus porque Ele é a fonte de toda a felicidade. Ele é a fonte de toda a felicidade. Tem um gato aqui, gente. Mas ele tá bem, eu acho. O Senhor é a fonte de toda a felicidade. Deus pode nos dar bênção na terra? Pode e vai, porque Ele é bom. Mas nós nunca podemos esquecer que Ele é a fonte. Muitos salmos vão falar, alegrem-se no Senhor. O Paulo vai falar em cadeias, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. É no Senhor. Não é na fonte de riqueza da terra, que é passageira, que é inútil, que é ídolo. Se nós estivermos em Deus, Ele vai fazer as bênçãos correr atrás de nós. A gente só não pode ficar correndo atrás de bênção, porque é inútil. Hoje a gente corre, a gente vai atrás para conquistar, e aí o que acontece? Passa. Ontem uma irmã da igreja falando que estava lá em Caldas Novas, fui na igreja de Tavares ontem, e a irmã falando, eu estava em Caldas Novas com um nó no meu pescoço, eu não tinha prazer na comida, não tinha prazer na minha família, minha alma estava angustiada, e Deus falou comigo, ela falando, Deus falou comigo, é isso. As pessoas que não me têm, elas podem ter tudo ao redor, mas elas não têm nada. Gente, isso é muito sério, porque às vezes você pensa assim, tudo que eu precisava agora é uma viagem, tudo que eu precisava agora, por que Deus não me abençoa com aquilo que eu tô pedindo há tanto tempo? E não é errado. Mas se nós não tivermos a fonte de toda a felicidade, nenhum dinheiro no mundo vai comprar a satisfação da nossa alma, que foi feita para ser preenchida por Ele. Mas se Deus estiver conosco e nos abençoar, vamos viajar, gente, pelo amor de Deus. Vamos viajar, vamos comprar coisas, vamos ter coisas sim, mas não nos esqueçamos. A fonte da felicidade não vem de coisas criadas, vem do Senhor. Amém? Capítulo 98 é um cântico de louvor, mais um, hino de louvor, que vai celebrar a soberania de Deus, vai novamente usar a natureza para falar como a natureza exulta e celebra o poder e a justiça de Deus. Olha que lindo, vai falar assim, cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou o seu poder para salvar e revelou a sua justiça às nações. Aclamem ao Senhor. Perdão, gente. Novamente, imperativo, cantem ao Senhor, cantem com a harpa, com cânticos harmoniosos, com trombetas, com cornetas. Olha como que Deus espera isso, que nós adoremos Ele com instrumentos musicais. Olha essa frase, cânticos harmoniosos. A Jéssica tá aqui, minha companheira de louvor. Eu acho tão lindo como que a gente tem uma... Não é harmonia, como é que fala? Amor, como que é que eu te falei que eu e a Jéssica tem o quê? Uma sintonia? Entrosamento, isso. A gente começa a cantar e aí uma faz voz, a outra segura. Quando a outra cansa, aí a outra segura e a de cá começa a fazer voz. E o que é isso? Fazer vozes, né? Primeira, segunda voz. É trabalhar com a harmonia da música. Isso, sintonia. Então isso é muito bom. E Deus se agrada disso.
Deus se agrada que nós cantemos ao Senhor com harmonia, com trombeta, com harpa, hoje nos nossos dias com teclado, com violão, com bateria, né? Instrumentos de corda, a Bíblia diz, com tambores. Deus se agrada do louvor. É para Ele. E é por causa dele, né? Tudo vem dele. Isso é muito lindo. Vai falar, olha aqui que eu falei sobre a natureza. Vai falar, deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há. A terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas. Olha que lindo. Os rios batam palmas. Os montes cantam de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Eu até não falei, né, sobre os montes. Eu tô muito com monte na cabeça por causa do caso daquela Juliana que caiu montanha abaixo e que infelizmente veio a falecer. Gente, eu me compadeci tanto, não sei se por pensar que ela tava ali, né, porque gerar aquela expectativa de que ela fosse resgatada com vida. Eu fiquei tão chateada quando eu descobri que infelizmente quando a encontraram ela já estava imóvel, já estava sem vida. O monte, gente, é um lugar assim de força, de poder. Imagina um monte. Ela estava ali fazendo trilha num monte. Tava muito difícil de resgatar porque era um monte. É difícil de transpor um monte. Tanto que na Bíblia, quando a gente vê a palavra monte, a gente vai entender como adversidade. Né? Até o salmista fala assim, ó, no Salmo 121 nós vamos ler daqui a pouco. Estou olhando para os montes, ou seja, estou olhando para a adversidade. De onde me virá o socorro? E aí ele diz, o meu socorro vem do céu, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o monte, ele é intransponível. É uma dificuldade que aos olhos humanos, quem que consegue tirar o monte do lugar? Quem consegue? Fala a verdade. Aí aqui vai falar, os montes se derretem como cera diante do Senhor. Nós podemos levar esse texto para a adversidade. A adversidade ela pode parecer intransponível. Mas o Senhor que fez os céus e a terra, diante dele os montes se derretem como cera. Aqui vai falar que os montes cantam de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Aqui já é o sentido da natureza, amém? Capítulo 99, um hino de louvor que exalta a majestade do Senhor como rei. Gente, é incrível, eu marquei o capítulo 99 todo também. Fala assim, o Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono, acima dos querubins. Mostra a soberania de Deus. Que toda a terra trema, porque ele é soberano, ele é exaltado, ele é rei poderoso. Ele é justo, ele age com justiça e retidão. Que todos exaltem, se prostrem, porque ele é santo. Moisés e Arão entre seus sacerdotes e Samuel também invocavam o seu nome. Clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Nós vamos entender uma coisa, o Senhor responde às nossas orações. Moisés e Arão eram sacerdotes, assim como Samuel. Eles clamavam e Deus respondia. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Tudo que Samuel falou, Deus cumpriu. Porque ele falava da parte de Deus, né? Ó Senhor, tu lhe respondias, eras para eles Deus perdoador. Olha aqui, não está falando que eles eram especiais, que eram homens mais santos do que nós, que eram criaturas diferenciadas, que eram como anjos. Falo, não, eles clamavam, Deus respondia. E que Deus era para ele perdoador. Quando os castigava, mas os castigava quando se desviavam. Olha esse salmo, gente. Fala que Moisés, Arão e Samuel, para eles Deus era perdoador. E que se eles se desviassem, Deus o castigava. Então nós vamos entender que nós não somos seres humanos especiais, super mulheres, super homens. Nós vamos errar, nós vamos precisar de perdão, mas sempre que nos arrependermos, Deus é Deus perdoador. Graças a Deus pela tua misericórdia, Senhor. E para terminar, o Salmo 100. O Salmo 100 é um dos mais conhecidos da Bíblia. Até peguei minha outra Bíblia, porque tem uns salmos que a gente gosta de ver nas traduções mais antigas, né? Esse, por exemplo, é um. Esse salmo é muito, muito conhecido. Tem várias canções que usaram esse salmo, né, como base para suas composições. Eu vou ler ele todo, são só 5 versículos, e depois a gente vai meditar nos versículos. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Somos povo e ovelhas do seu pasto.
Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Que lindo esse salmo, né, gente? Tem muitas canções que vão usar esse salmo. Vamos começar? Celebre ao Senhor. Mais uma vez, imperativo. Celebrem ao Senhor. Na NVT fala aclamem ao Senhor. Celebrar é festejar a Ele, a sua natureza, a quem Ele é. Celebrem a Ele com alegria. Todas as terras, mais uma vez, a universalidade da adoração. A adoração não é exclusiva de um povo, de uma etnia, mas de todas as nações da terra. Deus levanta um povo que celebra ao Senhor. E vai chegar um dia em que todos de fato conhecerão que Jesus é de fato Filho de Deus e vão adorá-lo. Todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Versículo 2, sirvam ao Senhor com alegria. Gente, se tem uma coisa que Deus tem me ensinado é que servi-lo é um privilégio meu. Não é tipo assim, ai Senhor, eu tô aqui, tô fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, então eu espero que o Senhor me dê uma recompensa. Não, servir a Ele já é a recompensa. Quem somos nós para servir ao Deus Todo-Poderoso que se assenta no teu trono, cujos montes se derretem como cera? Ser chamado por Ele como ministro é o maior privilégio que nós podemos ter. Falar, quem você é? Eu sou ministra, vou colocar no masculino, eu sou ministro do Evangelho de Cristo, Jesus. Você trabalha para quem? Você trabalha para o governo brasileiro? Não, muito maior do que isso. Eu trabalho pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu trabalho como ministra de um reino que é eterno. E é uma alegria para mim servi-lo. Vai ter problemas, lutas, dores, pessoas que vão usadas muitas vezes pelo diabo, permitidas por Deus para trabalhar no nosso coração. Vai ter, que vão tornar esse trabalho desafiador. Vai ter. Mas tudo isso Deus vai usar para o bem daqueles que o amam. Para os fortalecer, para os ensinar, para os purificar, para que eles possam sempre, nunca, né, se engrandecerem. Eu sempre falo isso. Se o nosso querido irmão apóstolo Paulo precisou de um espinho, gente, quem sou eu? Se ele precisou para ele não engrandecer diante de tudo que ele vivia e fazia, quem somos nós? Então servimos ao Senhor com alegria e entramos diante dele com canto. Mais uma vez, né, o cântico como uma forma de adoração. Sabei que o Senhor é Deus. Esse Senhor com todas as letras maiúsculas, Yahvé. Ou seja, saibam, Yahvé é Deus. Ele que nos fez. Ó, identidade. Ele que nos fez. Não nós a nós mesmos. Ou seja, não somos aqui, não estamos aqui por acaso. Não estamos onde estamos porque nós escolhemos. Estamos aqui porque Deus nos criou. Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Eu amo esse versículo que fala: nós somos rebanho do seu pastoreio. Gente, tem uma coisa que o ser humano precisa, é de uma sensação de pertencimento. Todos nós precisamos sentir que participamos, que pertencemos a um grupo. Quando nós estamos aqui como ovelhas desgarradas do grupo, a gente não tem essa sensação de pertencimento, parece que eu não pertenço a ninguém, parece que eu estou sozinha nesse mundo. A depressão, ela é inevitável. Então é muito importante nós entendermos esse versículo aqui para entendermos a nossa identidade espiritual e física também. Nós somos dele. Nós somos seu povo e somos ovelhas do seu pasto. Eu vou ler até na NVT. Fala assim, ó: reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Nós estamos dizendo assim, ó: tu és meu e eu sou teu. Isso é muito lindo, saber que nós pertencemos a alguém. Quem? Ao Senhor. Somos como ovelhas não abandonadas, largadas. Somos ovelhas que pertencem a um dono. Isso é muito importante, gente, porque nós muitas vezes estamos sentindo com essa sensação de não pertencimento e de abandono que causa angústia e depressão. Nós precisamos entender que nós pertencemos ao Senhor. Somos ovelhas do pastoreio dele. Não estamos sozinhas. Esses dias o Edmundo falou uma coisa comigo, eu não lembro exatamente o que é, mas eu me lembrei disso agora.
falou algo comigo nesse sentido, falou assim, não, você é minha, não vou deixar que ninguém faça isso. Quando ele falou aquilo, gente, meu coração encheu de alegria de uma forma. E Deus falou, você entende, filha? Você entendeu agora? A alegria de uma pessoa, de saber que ela pertence a alguém, que ela é cuidada por alguém. Meu marido, ele não é eterno, então eu não posso colocar confiança nele. Ele não é perfeito. Por melhor que ele seja, louva a Deus por tê-lo como marido, por melhor homem, pai e marido que ele seja. Se eu colocar minha confiança totalmente nele, no sentido de que se eu começar a idolatrá-lo, ele vai me frustrar, porque ele é homem. Então, por mais que fosse gostosa aquela sensação, quando ele falou, não vou deixar porque você é minha, e ele não é, pra quem não conhece Edmundo não é ciumento, Edmundo não é do tipo que me priva de nada. Foi uma frase assim, bem... Não lembro o que foi, mas ele não é de falar isso. Não vou deixar porque você é minha. Não, foi um elogio naquele momento. Foi um ato romântico ali, que ele falou que ele não é muito disso, não. Por isso acho que até que eu assustei por causa disso. Mas é algo humano. Por mais lindo que seja, é humano. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que diz pra nós, você é minha. Eu não te rejeito. Eu cuido de você. Você me pertence. Gente, como que isso é gostoso? Imagina vocês que estão aqui. Imagina, Soraya, Deus falando pra você, Soraya, você é minha. Você não tá sozinho. Você pertence a mim. E eu, como seu pastor, eu cuido de você, eu guio os seus passos e eu dou provisão, a provisão que você precisa. Você não está sozinha nessa jornada. Jéssica, você não está sozinha, seu marido pode viajar ou pode estar em casa. Não importa como tá a sua casa, quantas pessoas estão aí, você é minha. Eu não te rejeito, eu não te abandono, eu cuido de você, eu te pastoreio, ou seja, eu te guio, eu te uso minha vara também, se for necessário, eu provejo pastos verdejantes, rios tranquilos, como o Salmo 23. Você é minha. Dona Piedade está aqui também. Dona Piedade, você não é casada agora, mas você tem um marido, você pertence a mim. Eu sou o teu marido. Eu sou o teu pai, você pertence. Gente, como é gostoso a gente entender isso. E esse salmo vai trazer essa sensibilidade ao nosso coração. Nós somos dele e ele é nosso. Aleluia, glória a Deus. Versículo 4 vai nos dar as duas maiores armas de adoração: louvor e gratidão. Não é acolhedor? Soraya disse, é simplesmente acolhedor, só de ouvir, só de sentir essas palavras, né? Já imaginou Deus Todo-Poderoso falando? E Jesus vai provar isso, porque ele falou assim, ó, Pai, as ovelhas que tu me destes, de maneira alguma lançarei fora. Eu não abro mão daqueles que o Senhor me entregou. Uau! Jesus está falando assim, não importa o quanto eles me rejeitem aqui, não importa que eles vão me trair, eles vão me abandonar, todos vão me abandonar, e um vai me trair, vão me negar, mas eu não os rejeito. Aqueles que tu me destes, eu não lançarei fora. São meus. Uau! Então no versículo 4 vai falar sobre essas duas armas de adoração. Entrai por suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Gente, você tá numa luta, tá numa guerra, essas são as maiores armas que nós podemos ter numa guerra. Louvor e gratidão. Entrai pelas portas, a gente entende que está falando que ao entrar na presença do Senhor, ao entrar em sua presença, entre com o coração que o louva, ou seja, que exalta a beleza, a grandeza, o amor, a soberania, né, de Deus, o poder de Deus, e também com o coração grato. A gente não entra na presença de Deus murmurando, por que Deus está fazendo assim, por que não está do jeito que eu espero que esteja. Não, é gratidão, Senhor, tu me criastes, eu sou tu e tu és meu. A situação, o monte está grande, mas ele se derrete na tua presença. Senhor, eu não consigo resolver com minhas próprias mãos, tem hora que eu tenho vontade de chorar, tem hora que eu tenho vontade de desistir, mas eu te agradeço. Por quê? Pensa aí, por quê? Te agradeço pelo ar que eu respiro, te agradeço pela tua fidelidade, te agradeço porque tenho roupa para vestir, porque meus filhos têm roupa para vestir, te agradeço pelo pão que me alimenta, te agradeço pela coberta que me esquenta, pelo teto sobre a minha cabeça. Comece a agradecer, que
Essa é uma arma. Quer entrar na presença de Deus? Entra em louvor e gratidão. A Joy quer aparecer em todas as lives dessa Aparecida. Pra terminar, por quê? Porque o Senhor é bom. Ele é bom, gente. Ele é bom. Qual que é o motivo para agradecer? Ele é bom. Qual que é o motivo para louvar? Como que eu vou louvar? Dizendo que Ele é bom. A sua misericórdia é eterna. Seu amor dura para sempre. Para sempre. Então, qual que é o maior motivo que eu tenho para agradecer e para louvar a Deus? Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu mereço? Não. Não mereço. Mas Ele escolheu nos amar. E a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Esses foram os 5 capítulos de hoje. Amanhã eu vou dividir, tá, gente? Porque é muita coisa. Meu Deus. Amanhã eu vou fazer a live até o capítulo 107. E na sexta-feira eu termino até o 118. Tá? Não tô reclamando não, mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. A leitura de amanhã abrange o Salmo 101, que é até pequenininho, mas aí tem o 102, o 103, o 104, o 105, o 106, o 107, o 108, o 109, o 110, aí tem os pequenininhos, vai até 115. Essa é a leitura de amanhã. E a leitura de sexta são esses 3 aqui. Só isso. Então, eu vou dividir a leitura de amanhã até o 107. Até deixei uma marquinha aqui. Para depois essas outras páginas aqui até o 118 na sexta-feira. Isso, se Jesus permitir. Amém? Quero agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma honra para mim, uma gratidão no meu coração, viu? Obrigada, Jéssica, minha querida amiga. Obrigada, Sossô, minha querida aluna. Obrigada, Dona Piedade, minha querida companheira de lives. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, entrai pelas portas dele com louvor e ação de graças. Agradeça e louve ao Senhor, são as maiores armas do crente. Dona Lenire, mamãe, beijo. Obrigada por assistirem as lives todas as noites. Que Deus abençoe vocês grandemente. Com Deus, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho.